Boa tarde, pessoal. Boa tarde, amigos. É sempre um prazer interagir com vocês e poder sempre transmitir é, esses ensinamentos, né? Os ensinamentos referentes à doutrina de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero falar hoje, irmãos, sobre uma questão muito importante, que é a questão do sacramento do batismo. O sacramento do batismo, que em algumas igrejas, né, em alguns segmentos religiosos, né, e algumas denominações do cristianismo, ou no caso do cristianismo atual, né, o batismo ele é realizado por aspersão, né, por efusão, né, de várias maneiras, né? Mas nós vamos ver aqui qual a forma correta de se batizar, né? O que é que diz a palavra de Deus e a doutrina dos santos apóstolos, né? Então, irmãos, eu quero aqui que vocês abram a Bíblia de vocês em Mateus capítulo 28. Mateus capítulo 28. Do 19 ao 20. Mateus capítulo 28, do 19 ao 20. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então vemos aqui, meus irmãos, que o batismo cristão ele foi instituído por nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus dá ordem para que os seus discípulos batizem, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Alguns estudiosos querem questionar essa questão do batismo na fórmula trinitária, né? De que Jesus tenha mandado batizar em nome da Trindade. Até porque a Trindade, ela não era formulada ainda, só foi formulada, segundo o que se crê, o Concílio de Nicéia e Constantinopla, que foi concluída essa questão da Trindade. Assim diz alguns estudiosos, né? Mas nós temos que entender o seguinte, meus irmãos, prestem atenção. A Didaquê, que é conhecido como o primeiro catecismo cristão, escrito por volta do ano 95, 100 depois de Cristo, já tem o batismo na forma trinitária, hein? Prestem atenção. Já tem o batismo na forma trinitária. A Didaquê, então vocês podem, Didaquê ou Didaquê, vocês podem pesquisar na internet, nos sites aí, que vocês vão encontrar a Didaquê. Então, com o batismo já na fórmula trinitária. Porque existem alguns segmentos religiosos que dizem que no início do cristianismo o batismo não era realizado na fórmula trinitária, mas em nome do Senhor Jesus, conforme está em Atos capítulo 2, 38 e 39. Só que eu quero dizer o seguinte, aquela menção lá, o batismo em nome do Senhor Jesus, que nós vemos lá em Atos dos Apóstolos, é para diferenciar do batismo de João. E nós sabemos também que existia um outro batismo, que era o batismo de João. Então o batismo em nome do Senhor Jesus era para diferenciar o batismo de João. Isso não implica dizer que o batismo era realizado com a fórmula em nome do Senhor Jesus. Então existem denominações por aí que, para não ficar uma contradição bíblica,
eles batizam em nome do Senhor Jesus e em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Está errado isso aí. Além de dizer, já diz inicialmente, te batizo em nome do Senhor Jesus e em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ora, o Senhor Jesus não é o Filho? Se já disse que batiza em nome do Senhor Jesus, vai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, ou você batiza na fórmula em nome do Senhor Jesus, ou você batiza na fórmula trinitária. Entendeu? E outra coisa que nós temos que entender aqui é que o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele é confirmado não só na Didaqué, que isso mostra que os cristãos, desde as suas origens, já batizavam na fórmula trinitária. É confirmada tanto na Didaqué, como Justino também, que viveu por volta do ano 165, já falava do batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E veja, ano 165 é século II. No século II depois de Cristo, muito antes do concílio de Nicéia e do concílio de Constantinopla, já se batizava em nome da Trindade. É óbvio que a doutrina da Trindade, ela ainda não tinha sido, como se diz assim, não quer dizer que tenha sido, a doutrina da Trindade ela sempre existiu ali. Agora, só que a questão é o seguinte, ela não tinha sido sistematizada, né, como nós sabemos, porque a palavra Trindade, ela veio com Tertuliano, como nós sabemos, Tertuliano, um dos escritores cristãos, né? Então, não que Tertuliano tenha inventado a Trindade. O problema é que muitos críticos da teologia cristã e do cristianismo ortodoxo, eles dizem que o Tertuliano inventou a doutrina da Trindade, e não foi. O que foi proclamado no concílio de Nicéia e no concílio de Constantinopla foi justamente aquilo que os cristãos já acreditavam. Entendeu? Então, o dogma da Trindade não foi uma invenção. Os cristãos já acreditavam que o Pai era Deus, que o Filho era Deus e que o Espírito Santo era Deus. Agora foi proclamado dogmaticamente, né? Quando se proclama algo assim, era algo que já estava acreditado, que os cristãos já acreditavam, né? Então essa questão, o embasamento disso, porque muitos acham que a Trindade foi inventada, alguns acham que foi por Tertuliano, outros acham que foi pela apostasia da igreja no quarto século. Nós sabemos que houve muitos desvios doutrinários por parte da Igreja Católica, que ela se tornou ao mesmo tempo um poder político, né? Mas nós temos que entender o seguinte, que antes, se a gente consultar as fontes, os documentos antigos, a gente vai ver que a Trindade não é uma invenção da Igreja Católica, mas que os cristãos já acreditavam. Só que o nome Trindade veio com Tertuliano, não a invenção da doutrina. É o que é diferente. Agora, irmãos, quero que vocês também abram a Bíblia de vocês em Marcos, capítulo 16. Vamos lá. Marcos 16, do 15 até o 18. Marcos 16, do 15 ao 18. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Vamos ler até aí. Marcos 16, do 15 ao 16. Veja bem, Jesus diz: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Vejam que é preciso crer para ser batizado. Então, o batismo era realizado assim, né? O batismo era o selo da fé, né? Então, quando o batismo ele é para quem crer, né? Ele é para quem crer. Os cristãos primitivos dos primeiros séculos, eles batizavam dessa forma, por imersão, por mergulho, e nós vamos ver aqui também. E os próprios escritos dos pais da igreja, no caso dos chamados pais da igreja, que nós
do cristianismo primitivo não consideramos como pais da igreja, mas como escritores cristãos, porque eu tenho certeza que eles não gostariam de ter sido chamados de pais, porque nós sabemos que só Deus é pai, né? Mas, de uma certa forma, eles tiveram, os cristãos, os primitivos cristãos, eles tiveram muita influência, né, na doutrina cristã, né, em seus escritos. Então, nós podemos ver essas questões. Então é isso. Aqui diz: "Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado." Então, o batismo é o selo da fé, é para quem crê. Eu dou a minha adesão ao evangelho e eu sou batizado. Eu sou mergulhado nas águas, né? Então, e imediatamente, e aqui mostra que o batismo é para o perdão dos pecados, porque quem crê e for batizado será salvo. Então, acontece o seguinte, que existem muitas denominações aí dizendo que o batismo é somente um mero símbolo e não representa nada. Bem, não é isso que os primeiros cristãos dizem, né? Então vocês, por favor, vão aos documentos dos cristãos antigos, dos cristãos dos primeiros séculos, principalmente primeiro e segundo século, antes da apostasia, que aí vocês vão ver no que os cristãos acreditavam. Entendeu? Então aí vocês vão ver que essa questão de que batismo é só um símbolo e somente para a pessoa tornar membro da igreja, somente isso não representa nada, isso é invenção do protestantismo do século XVI. O batismo é para o perdão dos pecados, é isso que a Bíblia diz. Vamos lá para Atos dos Apóstolos. Se vocês usam a Bíblia, eu também uso, viu? Vamos lá, Atos 2, vamos lá. 38. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Veja, Atos 2, 38. Arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Mais uma vez, é forçado aqui, e Pedro diz que o batismo é para o perdão dos pecados. Mas muitos pregam por aí dizer que o sacramento do batismo não é para o perdão dos pecados, é somente para tornar membro da igreja. Tem embasamento teológico, tem embasamento bíblico, tem embasamento baseado nos escritos antigos da igreja, principalmente nos primeiros cristãos? Não tem embasamento. Tem embasamento na reforma, tem embasamento em igrejas reformadas. Infelizmente, estão mudando a doutrina apostólica, mudando, isso não pode acontecer. Né? Então nós temos que acordar para essas questões. Também vamos ver aqui, pessoal. Vocês abram a Bíblia de vocês em Atos 16. Atos capítulo 16, do 30 ao 33. Atos 16, do 30 ao 33. Olha aqui. E tirando-os para fora, disse: Senhores, se é necessário que eu faça para me salvar? Eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Aí segue o 32. E lhes pregavam a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo, naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões e logo foi batizado ele e todos os seus. Né? Então, a gente vê aqui, mais uma vez, a questão do batismo sendo um sacramento para a salvação. Né? Se o batismo não fosse um sacramento da salvação, não haveria essa preocupação de batizar o catecúmeno. Né? Então, essa questão é muito clara na Bíblia, muito clara. Eu quero também que vocês abram a Bíblia de vocês em 1 Pedro,
3:21. 1 Pedro 3:21. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor em 1 Pedro 3:21. Vamos lá. Que também, como uma verdadeira figura, agora vos salva o batismo, não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus pela ressurreição de Jesus Cristo. Veja, agora vos salva o batismo. Né? Então mostra o batismo aqui novamente como um sacramento para a salvação. É um sacramento de iniciação cristã, né? O batismo. O batismo nos torna membros da igreja, sim, né? Com certeza, mas também é para o perdão dos pecados. E vamos ver aqui em Colossenses 2:12. Colossenses 2:12 diz: sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitaste pela fé no poder de Deus que o ressuscitou dos mortos. Veja, somos sepultados com ele pelo batismo, né? E somos ressuscitados com ele para uma nova vida, né? Então isso mostra aqui a semelhança do batismo, que é por imersão, né? Como é que se sepulta um morto, né? Todo mundo sabe, né, que o morto, ele é sepultado, né? Deitado, né? Se sepulta o morto e ele ressuscita levantando. Então, é a forma do batismo, né? Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitaste pela fé no poder de Deus que o ressuscitou dos mortos. Então, o batismo, ele representa a morte para o pecado e a ressurreição para a graça, né? Para a vida eterna, a morte para o mundo e a vida para Deus, né? Então simboliza isso aí, né? Então por isso que os cristãos primitivos batizavam por imersão, né? E essa prática da tevilá, né? Chamada tevilá também dentro do judaísmo, né? Do mergulho, né? Já era uma prática que já existia no judaísmo. João Batista já batizava, né? E no cristianismo ele ganha um novo sentido, essa prática ganha um novo sentido, né? No cristianismo. Então, o batismo, ele nos ingressa, além de ele ser um sacramento para o perdão dos pecados, ele nos ingressa na família de Deus, que é a igreja. Vamos também abrir as nossas Bíblias em Romanos 6:4. Romanos 6:4. Diz assim: de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Novamente, sepultado e ressuscitado. Sepultado para o mundo, para a morte, ressuscitado para a vida. Então, e outra questão. A própria etimologia, o significado da palavra batismo, quer dizer mergulho, né? Então, é isso, não faz sentido o batismo em outra forma. Respeitamos quem faz isso, cada um, quer dizer, faz de sua maneira, mas nós temos que entender o seguinte: para ser o batismo autêntico e de conforme com a sã doutrina, é preciso que seja o batismo por imersão e na fórmula trinitária, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Então, batismo com água na cabeça, me desculpe, mas não é mergulho. Respeito a opção de sua fé batiza com água na cabeça, mas não é batismo. A etimologia da palavra batismo é mergulho, é imersão, né? Então, meus amados, então que vocês possam compreender isso, o sentido do batismo. Ele era muito importante e ainda é para a comunidade primitiva. É um sacramento da iniciação cristã.
é pelo batismo que nós morremos para o mundo e nascemos para Deus. E é pelo batismo que nós entramos na família de Deus, que é a igreja. Então o batismo não é um mero símbolo, né? É um sacramento, é um dom da graça de Deus. Então que o Senhor possa abençoar a todos com uma ótima tarde.